Irmãos, eu vou ver se eu consigo resumir e falar com os irmãos. Se não der, a gente volta outro dia e fala. Lucas capítulo número 15, verso número 11. Aí continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Pode se sentar, Deus abençoe. Irmãos, na terça-feira eu volto aqui no curso de ensinamento, né? E eu quero ensinar com os irmãos, nós vamos tentar continuar o ensinamento sobre as igrejas da Ásia, né? As 7 igrejas da Ásia que nós começamos aqui, eu tive que parar por causa da cirurgia que eu fiz. Mas nós queremos continuar terça-feira agora. E você vem porque nós estamos falando disso daqui, né? Domingo que vem, essa terceira idade que está vendendo lanche hoje, domingo que vem tem culto deles, tá bom? Culto na direção da terceira idade. Nós vamos assumir aqui, né? Nós tivemos umas dificuldades, mas dá para nós assumir aqui o culto da terceira idade e vai ser uma bênção no nome de Jesus. Você venha e você vai ser muito abençoado, né? Vai ser uma bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? O culto é na direção do evangelista Gilberto Ferreira. A terceira idade vai cantar 2 hinos, as crianças cantam. Aí tem uma dupla sertaneja, amado, que vai cantar aqui. É dupla sertaneja. Nós contratamos, eles estão vindo aqui para cantar para nós. Está vindo lá ela está vindo de Brasilândia, ele está vindo lá do Sucuriú. Pedroca e Nilceia. Pedroca do Sucuriú, Nilceia lá de Brasilândia. Vai cantar. E aí tem a missionária, nossa irmã Enilda Manena, vai contar um testemunho, viu? Você vem, você vai ver. Aí tem os cantores também, que está vindo de longe. Na banda do Santos Dumont, Filemão e Darlene. Filemão e Darlene. Vai cantar. E também tem a cantora internacional, Mandomingas, vai cantar também. Aí tem um momento de adoração com o cantor Walter, né? Vai cantar. Chama de fogo lá, labareda de poder, eu vou me renovar, eu vou me acender. E depois o pastor Carlos traz uma mensagem dos céus para os nossos corações. Domingo que vem, viu? Domingo que vem. Aí tem a escala da quinta-feira também, mas está no grupo aí, você não perca não, vai ser bênção do céu. Quem entendeu, diga amém. Aleluia. Quem quiser me dar farofa, eu quero, mas farofa eu como pouquinho, mas que farofa eu entalo rapidinho. Bariátrica que é difícil, comer o farofa entala. Aí qualquer pedacinho dá. Querida, eu estava pensando em que trazer para os adolescentes, eu até tinha anotado uns versículos aqui, mas depois, durante o culto, Deus me fez entender que eu precisava mudar o versículo. Eu queria comentar com vocês sobre esse texto aqui. O texto a qual nós lemos aqui hoje é um texto de uma conversa com Jesus, com os fariseus. Jesus está com os fariseus e ele senta com algumas pessoas, a hora que ele senta algumas pessoas perto dele, que são cobradores de impostos. E as pessoas não gostavam de pessoas cobradoras de imposto, porque os cobradores de imposto naquela época, Alexandre, ao contrário de hoje, eles tinham alguns poderes dados pelo governo que faziam com que as pessoas não gostassem. Na verdade, ninguém gosta de cobrador de imposto. Fiscal, geralmente, são pessoas mais rejeitadas pela sociedade. Não a pessoa. Hoje, mais a profissão. Mas naquela época a pessoa tinha, porque o cobrador de imposto, ele tinha um poder, tipo assim, ele chegava no seu comércio, você vendia arroz. Aí chegava Cardoso, ele dizia assim, quanto que é esse arroz?
Você dizia, não, esse arroz vale R$10. Aí o cobrador de imposto dizia, não, não vale R$10 não. Ele vale R$50. E você vai pagar R$30 de imposto. E aí ele tinha esse poder, né? Foi um dos motivos que as pessoas teve uma rejeição com Zaqueu, porque ele era cobrador de imposto. E diz que além disso tinha algumas pessoas que eram pecadores, na visão dos fariseus, né? Os fariseus eram um grupo de pessoas muito religiosos, muito tradicionais, muito ortodoxos. Eles eram tão religiosos, Fabiana, que diz que na hora de dar o dízimo, diz que ia na plantinha, mãe Iracema, do cumim, e contava as folhas. Contava a folha do coentro. Ia no coentro, eles amam. Contava 10 folhinhas, de cada 10 folhinhas, eles tiravam uma e davam dízimo. Jesus chegou até a dizer, vocês engraçados, vocês são tão religiosos nessa parte, e esquece de outras. Jesus não estava dizendo para eles deixar de ser fiéis. Deus estava dizendo que tem outras partes que eles não levavam a sério. E por isso os fariseus não gostavam muito dos pecadores, porque eles eram bem religiosos mesmo. Quando Jesus senta com os pecadores, com os fariseus, com os cobradores de impostos, os fariseus começam a murmurar em seu coração. Eles não falaram não, eles só pensaram. Às vezes a gente pensa, você olha uma pessoa, você até não fala, mas você pensa algumas coisas. E aí eu fiquei pensando comigo aqui, Jesus para e fala assim, ó, então sabendo Jesus do pensamento deles, contou-lhe uma parábola. É uma parábola só. E ele fala de 3 coisas que se perdeu. Ele fala primeiro de uma ovelha que foi perdida. Depois ele fala de uma mulher que perdeu umas moedas. E por último ele fala de um pai que tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. Diz que o mais novo ele comete um erro terrível, principalmente naquela época. Ele comete um erro de desafiar o pai, de querer a herança. Herança, todo mundo sabe que a herança é do filho mesmo. Tudo que a gente faz, quem é pai sabe disso. Que depois que você se for, o que você fez vai ficar para os seus filhos, né? E para o seu companheiro ou companheira. O certo é que o pai estava vivo. Então dizer para o pai que queria herança é como se dissesse para o pai, eu quero que o senhor morra. Bom, é uma história até que parece até não ser verdadeira quando você ouve Jesus contar, porque naquela época um filho, fala isso para um pai, imagina um filho caçula, porque geralmente os mais velhos eram tidos como segundo pai da família, porque se acreditava que o pai passava a viver no filho primogênito. O filho mais velho, mais novo, falar um negócio desse pai, era como se ele tivesse querendo ser apedrejado. Ele estava querendo ser apedrejado, se expulso de casa. Mas o pai desse menino, ele faz algo extraordinário. Vocês querem? Beleza. Eu vou dividir a minha herança em vida. Ele pega a parte que pertence aos 2, e parece que era muito dinheiro, e dá para os 2. Chama o mais velho e chama o caçula. Repare, querido, que o texto diz que ele repartiu o bem para os 2. Não foi só para o mais novo. O mais novo pediu. Mas ele dá o bem para os 2, ele é justo. Aquele menino tinha tudo dentro de casa. Ele tinha comida, ele tinha bebida, ele tinha roupa, ele tinha um anel. E o pai fala assim, ó, agora já que você que é mais novo vai sair de casa, eu quero que você devolva o anel. Porque se você vai sair de casa, você não vai poder usar mais o meu nome. Então devolva o anel. O anel é aquilo que o brasão da família, que dizia para todo mundo que aquele menino pertencia àquela família e ele tinha direito. Então ele podia fazer algo em nome do pai. A partir daquele momento ele não podia fazer mais. Ele tinha que ter que administrar os seus bens. Automaticamente aquele menino devolve, pega a sua capa, devolve para o pai e ele sai
a princípio feliz, porque se tem uma coisa que o pecado faz com a gente, escuta bem os adolescentes, é engambelar a gente. O pecado engambela. Ninguém peca pensando que vai se dar mal. Não, na verdade, ninguém erra pensando que vai se dar mal. Eu não conheço ninguém. Agora mesmo a irmã Aline contou uma história aqui de um acidente que aconteceu. Mas a verdade é que ninguém sai de casa, Elisama, falando assim, hoje eu vou bater o carro. Ninguém faz isso. Ninguém sai de casa dizendo, hoje eu vou pecar, eu vou contar uma mentira, ou eu vou prejudicar alguém. Todo mundo quando levanta com boa intenção. Tem um poeta, e eu esqueci o nome do poeta, se Patrícia me lembrar, porque ela gosta muito dessa poesia, que ele, na sua poesia, se minha memória não me faz errar, ele disse, no rio dos meus sonhos, esperanças são navios, que de manhã partem cheios, e de noite voltam vazios. Ele está dizendo que todo dia quando você acorda com muita esperança, chance. Você acorda com muita vontade. Você acorda com a potência de viver. O que é a potência de viver? É aquele momento em que você está podendo. Tem gente que acorda com a sua potência de viver já no auge. Tem gente que acorda com a sua potência de viver, mas tímida. Tem gente que acorda e quando ela acorda, né, Sara? Acorda assim meio mal-humorado, parecendo que brigou com o mundo. Mas aí ele vai melhorando, e quando chega uma hora do dia, a potência, ele está na potência toda. E tem gente que simplesmente acorda já. E aí você está com o seu dia cheio. Acontece que imprevistos, Sérgio, acontece. Imprevisto, Xavier, acontece. E às vezes no dia você é contrariado, você é ferido. E às vezes, ao invés de ser ferido, você fere alguém. Quantas vezes acontece com você e acontece comigo? Comigo acontece direto. O fato de eu ser pastor e o fato de eu estar na administração da igreja, às vezes eu firo alguém com palavras, com ações. Porque a verdade é que eu sou um ser humano como qualquer outro. O fato de eu estar aqui não me faz melhor do que ninguém. E eu erro. É verdade isso. E às vezes as minhas palavras e o fato de eu falar mais, de eu aparecer mais, de eu na frente, e as minhas ações, Valdinei, acabam aparecendo mais também. E eu acabo errando mais também. Pelo menos na visão das pessoas, e mesmo que as minhas ações para mim ou para a diretoria da igreja não sejam erradas, para alguém pode parecer. O certo, querido, é que durante o dia nós erramos. E aí, irmã Elivânia? O menino, ele comete esse erro. Um erro porque ele quer acertar. Aquele menino, ele tinha tudo, mas o tudo para ele não era o bastante. Ele queria algo que todo mundo busca o tempo todo. Todo mundo quer independência e liberdade. Todo mundo quer ser livre. As maiores guerras do mundo acontecem, na maioria, por dois motivos. Primeiro, liberdade. Segundo, amor. Amor ao dinheiro, amor a uma mulher, amor à pátria. Um amor que em algum momento é distorcido. Mas a verdade é que aqui ele quer liberdade, ele quer fazer o que quer. No entanto, eu preciso dizer para os adolescentes, para o jovem, para a igreja que me ouve hoje, Serafim, de que a liberdade, às vezes, Filemão, é muito perigosa. Porque quando nós somos livres demais, e nós começamos a querer fazer tudo que vem à nossa mente, nós podemos correr o erro de Artemises, mãe de Nirodes, uma deusa da Babilônia que tem como a sua estátua uma mulher
seios para fora, nua, como se aquilo dali fosse liberdade de fazer o que quer. É por isso que as ativistas, até hoje, alguns lugares, quando quer dar o sinal de liberdade, tiram a roupa e colocam os seios para fora. Olha para mim. O problema é que a liberdade, quanto mais ela cresce, mais a responsabilidade cai. Toda liberdade vem junto com ela a responsabilidade. E eu estava há poucos dias, há uns 28 anos mais ou menos atrás, sobre a responsabilidade do meu pai. E eu não tinha a liberdade que eu tenho hoje, porque o meu pai marcava a hora de eu sair e a hora de eu chegar. Ele marcava o que eu podia e o que eu não podia vestir, e como eu devia andar e para onde eu deveria andar. Eu não podia, de repente, Filemão, dizer, não, hoje eu vou para os Estados Unidos, mesmo que eu tivesse dinheiro, porque tinha alguém sobre mim como autoridade. E aí eu precisava fazer isso. A verdade é que aí eu casei com a irmã Patrícia e me deu uma sensação de liberdade. Eu fiz o que eu queria. E por falta de orientação veio a responsabilidade dos meus atos. E em pouco tempo eu me vi complicado. E eu me lembro no dia que Sara nasceu, na minha liberdade de ter filhos, eu não tinha uma fralda para dar para ela. Eu não tinha leite para comprar para ela. Porque eu fiz algo na minha liberdade que trouxe uma responsabilidade financeira que eu não aguentei assumir naquela época. Porque as liberdades trazem sobre nós responsabilidades. E nós, como pais, às vezes nós nos vemos numa coação tão grande e é difícil nós limitarmos, que nós cedemos à liberdade exagerada. E quando nós cedemos por pena, por dó, por não querer corrigir, nós prejudicamos aquele que está sobre a minha responsabilidade. Todos nós, eu gosto de um encontro de Jesus com o moço, que ele diz assim, quando ele encontra, ele fala assim, Senhor, cura meu servo. E Jesus disse, vou lá na sua casa. Ele disse, não, fala daqui, que o Senhor falar, meu servo é curado. Ele disse, eu sou a autoridade. Tem um homem sobre a minha autoridade, e por cima de mim tem autoridade. Ele disse, existe 3 níveis de autoridade. A autoridade que está aqui, ó, na sua horizontal, no mesmo nível. Sempre tem alguém que está abaixo de você, sobre sua responsabilidade, sobre sua autoridade. Mas sempre tem alguém, e eu preciso que tenha alguém acima de mim. E eu, como filho, como marido, como esposa, como pastor, como crente, como membro, eu preciso entender uma coisa, escuta bem, grava isso. Os adolescentes, pelo amor de Deus, grava isso. Os pais, pelo amor de Deus, grava isso. Ninguém cresce, Misael, o suficiente se não tiver debaixo de uma autoridade. É necessário estar debaixo de uma autoridade. E eu sei que obedecer à autoridade é difícil. É duro. Quando meu pai diz não para mim. Quando minha mãe diz não para mim. E você que é filho, um dia você vai entender. Porque hoje eu entendo. Porque eu sou pai, estou quase virando avô. Se Deus tomar que seja profecia. E aí eu entendo, querido, que às vezes é necessário você privar da liberdade alguém porque você ama. E às vezes quando nós privamos, Ione, dói mais na gente do que em quem está sendo privado. Mas às vezes é necessário privar. A Bíblia chega a dizer que o pai que não usa a vara ou não corrige o filho, ele o odeia. Porque a falta de correção deixa o filho em libertinagem e não apenas liberdade. Escute-me por gentileza em nome de Jesus. Você tem a responsabilidade. Esse dia eu estava conversando com Sara.
no momento de conflito entre nós dois, das nossas ideias, duas pessoas coléricas demais, eu e ela, muito parecido, e o fato dela ser minha filha faz ela ficar mais parecida ainda comigo, e às vezes nós entramos em conflitos de ideia, e ela dizendo: mas eu não gosto que o senhor faça isso comigo, isso me irrita. E eu falo: e eu não faço com você, e eu não cuido de você. Eu disse para ela: simplesmente porque eu gosto, não é porque eu gosto de Sara que eu cuido dela. Eu gosto dela, é minha princesinha, minha pipoquinha. Eu gosto de Aninha, mas eu cuido de Sara não é porque eu a amo, eu cuido de Sara porque é minha responsabilidade. Deus me deu ela para me cuidar. Eu cuido de Sara porque é uma responsabilidade que eu assumi diante de Deus. Do dia que eu apresentei ela na igreja aqui, e eu prometi ensiná-la o caminho que ela deve andar, para que agora que ela está grande, eu me tornar inútil para ela. Porque se tem uma coisa que o pai precisa, escuta os pais que estão me ouvindo agora, uma coisa que você precisa se tornar é inútil para o seu filho. Eu sei que é duro ouvir isso, mas eu preciso que o meu filho seja tão maduro, tão independente, a ponto que eu possa estar lá, Nilceia, para aconselhá-lo. Eu posso estar lá para guiá-lo, eu posso estar lá para orientá-lo, mas não será necessário, porque ele sozinho vai conseguir guiar. É esse o objetivo de todo pai: se tornar inútil para o seu filho nas suas ações. O problema é que nós plantamos os nossos filhos como planta de videira e não planta de oliveira. Oliveira, a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, porque a sua mulher será como planta de videira. É a mulher que precisa ser regada, é a mulher que precisa ser cuidada, é a mulher que precisa ser elogiada todo dia. Filho não. Filho é planta de videira, de oliveira. Você planta e molda enquanto está pequeno. Hoje no curso de noiva eu falei sobre isso, que o caráter é formado, e depois que você molda e corrige, e às vezes aperta, para que quando ele crescer, você pode colocar ele na sequeira, e com o orvalho da vida e o conselho que você deu durante a vida, ele possa seguir sozinho. Olha para mim, o problema nosso, querido, permita-me dizer para vocês, é que nós não gostamos de seguir essas regras. Ou então nós somos tão radicais e pensamos só em nós mesmos e nas nossas regras, que quando não sai do jeito que a gente quer, presta atenção, olha para mim, você abandona. E pais abandonam filhos, abandonam porque a responsabilidade cresce demais, abandonam porque eles acham que eles não curtiram a liberdade, agora eles querem curtir. Olha para mim. Abandonam por N motivos. E é aqui que eu quero chegar para dizer para vocês. Mas sabe o que me alivia? E meu tempo está acabando, então deixa eu te falar com você. É que Deus, na sua bondade, Deus, na sua misericórdia, Ele se apresenta para nós como Pai nosso que está no céu. E Ele faz como o pai do filho pródigo, que diz: eu estou aqui. Se você quiser, eu vou cuidar de você. Eu gosto do salmista quando ele escreve: porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Se o meu pai e minha mãe me desprezarem, Deus cuidará da minha casa. Permita as mães eu dizer para você, você não imagina o quanto você é importante na vida de um filho.
A mãe é tipologicamente a representante, escuta isso, do Espírito Santo na casa. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo é mulher, não me entenda mal, mesmo porque Deus é sexuado. Eu estou dizendo que Deus se apresenta para nós como uma família, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a mãe tipologicamente é representante do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é consolador. É por isso que uma mãe que falha na sua função, o filho fica desconsolado. Nós nunca tivemos, irmãos, tantos filhos desconsolados. Nós nunca tivemos, irmãos, tantos adolescentes com síndrome de suicídio como temos hoje. Nós nunca tivemos, irmãos, tantos filhos sem saber para onde vai como temos hoje. Abandonado pelos pais, abandonado pela mãe, porque nós trabalhamos demais, nós corremos demais. Nós queremos acompanhar o mundo. E se eu tenho um iPhone 15, eu quero 16. Se eu tenho 16, eu quero 17. E se eu tenho 17, eu quero 18, e assim por diante. E se eu tenho um carro pequeno, eu quero maior. E se eu tenho uma casa, eu quero maior. E nós estamos numa correria de ter. E nós não sentamos mais à mesa. O salmista diz: prepara uma mesa. Casa tem que ter mesa. E mães abandonam seus filhos, erram com seus filhos. Mas eu quero dizer aos filhos: se sua mãe te abandonar, o Espírito Santo de Deus te acolherá. Deus não vai te abandonar. O Espírito Santo vai acolher você. Ele é o seu consolador. Ele disse: o meu pai. E o pai aqui, ele tem a função de autoridade. Eu escrevi aqui: a nutrição da família, o cuidado emocional. Você que é pai, que está aqui, é o pai que senta no sofá, chama o filho, coloca a cabeça dele no colo e pergunta se precisa de alguma coisa. Você está sentindo dor? É o pai que deve ensinar o caminho que deve andar. E a Bíblia diz: quando você andar, pega a lei do Senhor, seja de dia, de noite, no caminhado, no almoço, no levantar, e leva para o seu filho, ensina ele o caminho que ele deve andar. Seja uma autoridade, seja o cabeça, Pepe, porque os filhos precisam disso. É quando o meu filho me vê sendo homem que ele se torna homem. Porque se o meu filho me vê como frouxo, ele se tornará frouxo. Deixa eu dizer uma coisa: nós estamos vivendo no nosso país um momento difícil, socialmente e politicamente. E de quando em vez eu vejo as pessoas criticando o plenário da Câmara, do Senado, o presidente da República, os governadores, vereadores, mas não se fazem corruptos, querido, nas câmaras municipais, federais ou estaduais. Não se fazem corruptos no Senado da República e nem na presidência. Corrupto se forma em casa. Corrupto se forma quando vê o pai, o menino no banco de trás, vê o pai no volante do carro tentando subornar o guarda para não ser multado. Sabe quando se forma um corrupto? Quando o menino vê um pai em casa ou na rua mexendo com uma mulher que não é dele, e vira para o pai e diz: não contar, é segredo nosso, não vou contar para a mamãe. Sabe quando se forma um corrupto? Quando o pai vê de quando em vez, Patrick, o cobrador na porta da casa, cobrando dívida que ele não paga porque não quer, porque comprou mais do que deveria comprar, fazendo trocadilhos. Se forma um corrupto na mesa da casa,
na hora do almoço e da janta, comentando comentário de pessoas alheias que não faz parte da família ou que fazem, mas que não deveria ser comentado, e você comenta coisas que não deveria. De que você está alimentando seus filhos? Pai é autoridade, pai é que deve manter. E eu fico perturbado, no entanto, a minha alma alivia quando o salmista diz: ainda que o meu pai me abandonar, Deus vai me acolher. Você tem um Deus que não fica devendo nada a ninguém. Você tem um Deus que não te abandona. Você tem um Deus que cuida de você, cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida da sua vida. Você tem um Deus maravilhoso. Eu não vou prosseguir porque o meu tempo não dá. Mas eu queria dar umas dicas para vocês, principalmente os adolescentes hoje, que vai servir para os pais também. Olha para mim, presta atenção, segura aí, dá para esperar lá. Escuta bem, aplique isso na sua vida. Está difícil, está doendo, está com problema. Vou te dar algumas dicas. Primeira, ore com sinceridade. Conte para Jesus. Não precisa ser orações bonitas, não precisa ser orações clássicas, não precisa dizer Deus soberano e eterno. Não. Só conta para Jesus. Chore para Jesus deitado na sua cama. Deita e ora para Jesus. Joelha e conta para Jesus, mas conta com sinceridade. O que você está sentindo? Fala para Jesus: eu sou seu pastor. Digo isso com muita vergonha, mas a verdade é que por mais que eu me esforce, tem hora que eu não vou conseguir te ajudar, porque tem hora que é exatamente eu que te magoei. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você contar para Jesus, Ele vai te ouvir. Ainda que seu pai não esteja para te ouvir, ainda que a sua mãe não consiga te ouvir, Deus vai te ouvir. Segundo, converse com Deus nessa oração como você realmente é. Não tenta passar para Deus porque Ele te conhece. E eu estou dizendo aqui para todos vocês, inclusive para mim. Eu joelhei hoje aqui, e na minha oração inicial eu disse para Jesus: eu sei quem eu sou, mas muito mais do que eu, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor me conhece. Não adianta mentir para Jesus, porque Ele sabe o seu levantar, o seu deitar, o seu andar. Ele sabe quem é você. Permita-me esses minutinhos que eu estou passando. Conta para Jesus quem você é. Fala para Jesus suas fraquezas. Diga para Jesus que você não está conseguindo. Fala com Ele quais os seus desejos. Conta para Jesus quem você é. Ele sabe, eu sei que Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Conta para Jesus as suas dificuldades. Terceiro, é o pente. Falei com o Valdinei: você tem um pentinho desse? Valdinei falou: tem. Eu falei: então você está ficando velho. Todo mundo tem um pentinho desse, é velho. Pega meu lenço aí do paletó. Escute bem, meu irmão. Procure pessoas seguras. Procure pessoas seguras, me dá aí. Procure a comunidade da fé. Procure a comunidade da fé. Escuta bem, você tem pastor. Não somos perfeitos. Eu não sou o Cristo, mas sou amigo dele.
Você tem pastor, tem obreiros, tem homens de Deus nessa igreja. Tem homens de Deus nessa igreja. Você tem líder. Procura a comunidade da fé. Quinto, lembre-se que você tem muito valor. Jesus te ama. Escuta bem. Deus enviou seu filho para morrer exclusivamente por você. Jesus morreu por você. E o último, e eu oro por você. Eu queria que você ficasse em pé. Não desista de esperar. Jesus é Pai. Ainda que seu pai e sua mãe te abandonar, o Senhor te acolherá. Não peça a sua herança antes do momento. Não peça a sua herança antes do tempo. Segure. Porque se você sair daqui, você vai perder o seu anel. Se você sair daqui, você vai perder o selo do Espírito Santo. Se você sair daqui, eu estou dizendo a presença de Deus, você vai perder o direito de ser chamado filho do Altíssimo. Está difícil aqui, eu sei que está. Eu sei que tem hora que é duro. Comigo também acontece isso. Tem dia, vamos, olha para mim, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Tem dia que dá vontade de chutar o balde. Como dizia a minha avó, tem dia que dá vontade de cair na margaça. Mas Deus ainda é conosco. Eu quero orar por você.